Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje é a Jornada da Mãe nos primeiros 1000 dias. O Fique por Dentro recebe Dani Tescari, médica pediatra, professora universitária, especialista em amamentação e inteligência emocional. Doutora Dani, seja bem-vinda ao Fique por Dentro. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, que seja tudo para honra e glória do Senhor. Nós que agradecemos a sua participação aqui e já vamos começar a nossa entrevista com a seguinte pergunta: quais são os principais desafios físicos e emocionais que as mães enfrentam ao longo dos primeiros dias após o parto? Isso é muito interessante, né, Luana? Porque nós temos a parte física e a parte emocional. E o físico, geralmente as pessoas prestam mais atenção, porque sai uma barriga, chega um bebê, né? Todo o corpo da mulher muda. Então, quando ela elimina a placenta, os hormônios da gravidez param de ser produzidos. Isso, além de levar a várias mudanças emocionais, de humor, isso também faz com que o leite possa descer. Nos primeiros 2, 3 dias após o parto, vai ter a pojadura do leite. Então, nós temos toda uma transformação do corpo da mulher que tinha um bebezinho lá dentro da barriga para uma mulher que não tem um bebê e começa a produção de leite. São mudanças muito grandes num curto espaço de tempo de alguns dias, entre 3 a 7 dias após o parto. E as mudanças emocionais, elas vão se a alicerçar em todas essas mudanças físicas, além da mulher não ser mais o centro das atenções, ser um bebê o centro das atenções, ela tem todos os hormônios do estrógeno e progesterona, como a gente numa TPM, mudando de uma hora para outra. Cai muito rápido, sobe a prolactina, e isso faz com que as emoções passem por um turbilhão. Reviver também os primeiros dias dela como bebê, voltar para o seu primitivo desamparo fundamental como bebê, é um dos desafios emocionais nesse período. Perfeito. Dani, conta pra gente, como que a falta de preparo emocional influencia na vivência da maternidade durante esse período aí? Os primeiros 1000 anos, seriam os 3 primeiros aninhos de vida, né? Os primeiros 1000 dias, esse é um período muito interessante, né, Ettore? É um conceito que a gente fala muito na medicina, às vezes os leigos não conhecem muito. Então, os primeiros 1000 dias do bebê é um conceito da Organização Mundial de Saúde sobre tudo que é o mais importante para a saúde que vai refletir para a vida adulta. Então, ele vem desde o primeiro dia da gravidez até o final do 2º ano de vida, quando o bebê faz 2 aninhos. Se a gente contar esses 9 meses mais 2 anos, são 1000 dias. E os desafios principais da mãe, quando a mãe não tem um preparo emocional, o que acontece? As emoções influenciam na nossa tomada de decisão. Então, quando nós temos o desenvolvimento da inteligência emocional e uma mentalidade, o raciocínio, a parte do conhecimento, contrabalanceando todos os nossos turbilhões emocionais, as cobranças, os traumas, as mágoas, as dificuldades, as nossas emoções no geral, quando a gente consegue conversar com elas, a gente toma melhores decisões. E quando a gente não tem esse conhecimento de como lidar com as nossas próprias emoções, elas tomam o comando. A gente fala de sequestro de amígdala, né, na neurociência. A gente tem ações, decisões, atitudes automáticas por alta carga emocional, às vezes, né? Por impulso, né? Mas quando a mulher se prepara com conhecimento na gravidez, ela está também mudando a mentalidade dela e o emocional muda junto, porque diminui a insegurança, diminui a cobrança, ela trabalha com as expectativas. Então, todo o preparo emocional vai influenciar na tomada de decisões. Então, se você come melhor na gravidez, se você vai amamentar ou não, se o parto foi diferente do que a mulher esperava, por exemplo, se ela queria um parto normal, foi um parto cesárea, depois quando vai voltar a trabalhar, escolher uma creche, uma escolinha, ou ficar com uma babá, como ajudar a criança a comer, tudo isso passa pelo emocional da mãe, porque ela vai agir para um lado ou para o outro. Sim, tudo isso é imprevisível, né? A mãe está lá, ela teve o diagnóstico lá, descobriu deu positivo, muitas vezes não houve um planejamento, né? E aí como é que ela pode lidar com tudo isso que pega ela de surpresa, doutora? Nessa questão toda, como lidar? Porque, como você bem disse, é um turbilhão de emoções. É um turbilhão de emoções. E é difícil. E não para, né? A criança está desenvolvendo, depois nasce. Então e a gente vai... Eu sou mãe de 2, né? Sim. Uma tem 11 e o outro tem 15. Então, é um turbilhão emocional para o resto da vida. Mas esses primeiros 1000 dias, eles são os mais nevrálgicos, a gente fala os mais sensíveis. Porque a nutrição é um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento da criança. Ela vai estar... muito presente nesses primeiros 1000 dias, principalmente com relação à amamentação, que é o padrão ouro de alimento para a gente dar para o bebê.
E tem alguma regra de alimentos, assim, o que evitar, o que inserir? O que Tem adotar? várias regras. E é nesse lugar que o conhecimento, Héctor, da mãe, por exemplo, se a criança come mais saudável, o que ela aprende, isso eu falo sempre para as minhas alunas na faculdade, acho tão bonito, e para as minhas pacientes de consultório. O que a gente ensina a criança a comer nos primeiros 2 anos de vida é o que ela vai levar como comida de conforto, né? Aquele Vira um confortozinho hábito emocional pra ela, pro né? resto da vida vai ser o seu hábito alimentar construído nos primeiros 2 anos de vida. Então, é dentro desses 1000 dias. Então, você ensinar a criança a comer de forma saudável, então, com menos ultraprocessados, com menos açúcar, com menos porcarias, ela leva... Todo mundo lá em casa come o seu brigadeiro e o seu chiclete, né? Mas ninguém deixa de comer o shiitake, a verdura, a salada, os grãos. Então, você leva o alimento saudável para o resto da vida Vira um da conceito criança. familiar, né? Vira um hábito. Nós somos seres de hábitos, né? Nós somos nosso físico, nosso espiritual e nosso emocional no meio, fazendo o amortecimento, a comunicação entre os dois. Quando a mulher trabalha o emocional, principalmente na maternidade, a gente consegue levar o nosso propósito de fazer o nosso papel como mãe para as ações do corpo de forma mais consciente. E aí tomar melhores decisões. Então, como é que eu vou falar para minha filha que está chorando, que quer o pirulito que deixa a língua azul? Não, né? Nem agora, nem depois do almoço. E vou ajudar ela a comer de forma saudável. Então, tudo isso passa por a gente conseguir lidar com as nossas próprias emoções, como mulher. Agora, doutora, uma questão muito importante que a gente precisa observar é a questão das vezes da maternidade, né? Um filho não é igual ao outro e nem a mãe é igual em cada gestação. E como funciona isso para as mulheres, né? Essa questão de sobrecarga mental, de postura, diferencia, agora eu sou no segundo filho, agora eu sou mais experiente. Aí acontece que não, vem tudo de novo diferente. Vem tudo de novo diferente, né? Você falando isso, eu me lembro... de uma reunião que a gente teve de oração ontem com a minha líder espiritual, que a gente estava falando sobre a sobrecarga da mulher, né? As expectativas. Não tem comparação quando a gente tem o primeiro filho. Você não era mãe, você vira mãe, né? Então, o primeiro filho é sempre um rito de passagem, né? O segundo filho vem, você já é mãe, você já se tornou mãe. Mas você não é a mesma mulher que você era quando você estava grávida do primeiro, quando você teve o primeiro. Então, todos os momentos nós estamos enfrentando desafios diferentes. E aí entra o poder entra a questão das expectativas, Luana, sabe? Quando a gente espera que vai ser perfeito, ou espera que vai fazer de uma certa forma, ou é cobrado por fora, isso é uma sobrecarga. Nada nessa... Ontem a gente estava falando, a minha líder estava falando sobre a sobrecarga da mulher hoje em dia, né? Nada no mundo mudou tanto quanto os papéis da mulher nos últimos anos. Se a gente olhar, né, desde lá das origens, né, de Adão e Eva, o homem trabalha sem nenhum julgamento, sem nenhum senso de valor, sem feminismo, nem machismo, nada disso. Mas o homem tem um papel que não mudou tanto quanto o da mulher. Verdade. E nós tivemos mudanças muito intensas, de sair de só cuidar do nosso lar e da família, da maternidade, para contribuir no mundo, para ter um trabalho, para ter uma profissão. Eu amo trabalhar, né? Eu amo a minha contribuição no mundo, mas eu fiquei 1 ano só como mãe. Eu tinha até escrito essa história para trazer para vocês aqui na entrevista. Eu fiquei 1 ano só como mãe da Gabi, quando a Gabi nasceu. E foi um tempo fantástico, onde eu realmente me senti que eu me constituí como mãe. Mas quando eu voltei a trabalhar, parecia que eu tinha visto o periquito verde. Ela estava feliz da vida. Porque isso é importante para mim. Mas se a gente olhar para as expectativas e para as cobranças, se você não tiver tudo isso muito arrumadinho na cabeça, no emocional, a mulher entra num nível de cobrança de ter que ser perfeita, de ter que dar conta, de ter que atender expectativas e não fazer o seu melhor e entregar aquilo na mão do Senhor como o seu servir, né? E harmonizar todos esses papéis, porque um dos pontos mais importantes para a mulher hoje na maternidade é a cobrança. São as culpas, mas ela pode ser cobrada de fora, ela pode ser cobrada, na maioria das vezes, por ela mesma, pelas expectativas que ela tem do que ela teria que fazer. Então, no segundo filho, eu já sei de tudo, né? Vai dar tudo certo. Aí, o segundo filho, geralmente, ele é o avesso do primeiro. E aí, você tem que ser a mãe que aquele filho precisa, né? Entregar o seu melhor e estar sempre atenta para o que aquele filho está te pedindo. E também o seu momento de vida. É diferente, né? Eu podia dar o João pro meu marido, leva, vamos passear e dormir. Agora, na segunda-feira, dá o João pro meu marido, leva pra escolinha e tava às voltas com a pequenininha o dia inteiro. Então, são várias coisas que, se a gente sabe conversar com as nossas emoções
Eu falo isso desde que eu comecei a trabalhar com pediatria e amamentação, que a amamentação, ela é fruto da emoção. Se a gente sabe conversar com as emoções, a amamentação flui, ou ela pode ser bloqueada. Muito bom. Realmente é difícil, né? Porque, como você bem disse, antes a mulher cuidava mais do lar. Hoje, a mulher tem que estar à luta também no mercado de trabalho e conciliar com a família e a exigência da própria sociedade, né? Sim. É incrível. E contribuir com o marido. Hoje nós Sim. temos, né, os papéis estão muito juntos. Essa é a função. Na questão de financeiro, na questão do casal, trabalho e exato. do lar também, né? Administrar do lar, né? Então é importante o marido estar sempre, ser parceiro realmente, né? Essa Nas é a atividades. principal rede de apoio. Sabe uma coisa que eu costumo falar muito, Héctor, que a pessoa que a gente mais confia para cuidar dos nossos filhos, me desculpem as avós, me perdoem, mas é o pai da própria criança, né? E quando não é o pai, a pessoa que a gente mais confia, uma amiga, uma pessoa próxima, rede de apoio, é fundamental. Então, estar sozinha, né, nessa jornada da maternidade é bem mais difícil, principalmente para nós mulheres, né, que nos apoiamos nas nossas emoções, nas relações, nas conexões. Então, o papel do pai é fundamental, mas também de rede de apoio que traga apoio emocional para a mãe nessa jornada. Com certeza. E diz pra gente como lidar com a pressão externa, familiares, redes sociais, a sociedade, né? Como você bem disse, impõe um ideal de perfeição. Como lidar com tudo isso? Porque é mais uma sobrecarga, né? Fora o que a gente já conversou aqui, que você bem disse, né? Tem toda essa cobrança, né? Que hoje tudo está nas redes sociais, né, doutor? Tudo está nas redes sociais, Héctor, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né? Sim. Porque você precisa aprender a filtrar, mas a gente só filtra quando a gente tem consciência de qual é o que é importante para a gente. Então, eu costumo dizer que a melhor maneira da gente fazer isso é trabalhar na tríade da transformação. Não tem um nome melhor para isso, eu vou chamar de tríade de transformação por enquanto. Mas é pegar o conhecimento que está disponível, trazer para o entendimento. Com o entendimento, a gente muda a nossa mentalidade e aí você toma melhores decisões, toma melhores ações. Então, para poder lidar com essas pressões todas, a gente tem que mergulhar no conhecimento, que leva a um autoconhecimento, a gente trazer para nós a responsabilidade das nossas ações e a gente poder governar sobre as nossas emoções e governar sobre as nossas decisões sem tanta influência do que é externo. Então, a pressão externa, ela sempre vai existir. Nós vivemos uma sociedade da informação. Sim, mas como filtrar isso, né, Luna? Você até comentou filtrar? esses dias aí da mãe perfeita, né? Você disse que viu numa rede social, né? A mãe com quantos filhos que ela tinha? 4 filhos e romantizando, porque hoje tem muitos vídeos na internet romantizando a maternidade, falando, você consegue acordar 4 horas da manhã, fazer o café, não, fazer o pão. Hoje está em alta, fazer o pão. Já não é fácil, né? Não, é Fora sério. cuidar de 4 filhos. Então, tá na internet. Fazer o pão, fazer o lanchinho, toda aquela linha de montagem, né? A pessoa com uma imagem ali sem cansaço nenhum. Ela fabrica ali, produz o próprio pão, o leite, o queijo, ela mesma que faz o queijo. O pão tá pronto quando acorda às 7 horas, a família toda. Mas elas alegam que traz satisfação. Mas, de certa forma, as mulheres, quando veem aquilo, e se frustram, porque não conseguem acordar no horário, um pouco antes para o marido, alguma coisa. Então, tem essa comparação. Fantástico, Luana, fantástico o que você está falando, porque a grande questão é a comparação. A comparação é a mãe da infelicidade, né? E a questão é que ser mãe é fazer escolhas. A gente tem que abrir mão de algumas coisas em prol de outras. Essa mulher que acorda às 4 horas da manhã, faz o pão, faz todo o lanche e está ali para o marido e para 4 filhos, ela escolheu se dedicar dessa forma, né? E me lembra uma outra... E a gente escolheu de outra forma, né? Eu escolhi trabalhar, eu vou tentar ajustar o meu trabalho com o horário de levar e buscar as crianças, 70% das vezes eu levo e busco, ou se eu não busco, eu não ia falar isso, mas eu vou falar, muito interessante, acho que vai contribuir muito para as mães que estão ouvindo a gente. Tem um estudo num livro chamado Criando Bebês Felizes, que é um livro que parece de desenvolvimento e de autoajuda, mas ele é um livro cheio de estudos científicos validados. E nesse livro eles avaliaram assim, posso falar rapidinho? Claro. Pode, nosso tempo, né? Mas eles avaliaram 3 grupos de crianças. Crianças que, eu vou falar bem rápido, crianças que os pais
eram ausentes, as crianças iam, estudavam e passavam seu dia independentes, crianças que os pais eram presentes, que ficavam o tempo todo juntos, e crianças que os pais eram ausentes, mas se faziam presentes de forma remota. Então ligava, mandava mensagem, estava sempre sabendo onde é que a criança estava. E eles avaliaram as competências, tanto socioemocionais, de comportamento, quanto o rendimento escolar dessas crianças. E não houve surpresa entre o primeiro grupo, teve um desempenho muito pior do que o segundo grupo. A surpresa foi no terceiro grupo, que os pais eram ausentes, mas que se faziam presentes, mesmo que não fisicamente. Essas crianças tiveram o mesmo desempenho de capacidades de convivência, de se relacionar bem e se dar bem na escola, do que o grupo que os pais eram 100% presentes. Então, a gente vai fazer escolhas de acordo com o que é importante para a gente. Se é importante para a gente você estar com seu filho, você vai juntar isso com seu estilo de vida, com o que é possível e necessário. Mas se você parar para ficar se comparando com outras pessoas, você vai deixar de ser a maravilha de quem Deus te fez para ser, né? Então, eu diria para trabalhar no emocional com diminuir as expectativas. Não existe perfeição. E essas mulheres que estão na rede, elas estão tentando inspirar uma decisão e uma posição. E nem romantizar e nem demonizar a maternidade, mas sim achar a nossa medida, né? Se tem mulheres romantizando a maternidade para tentar inspirar um estado positivo emocional, ou demonizando para validar o sofrimento na maternidade, são todas maneiras de ver a maternidade. Mas eu queria trazer que isso são histórias que nós contamos para nós. Porque o ser humano é um ser de dar sentido para as experiências. Nós damos sentidos e contamos histórias sobre o que a gente vive. Então, qual é a história que você quer contar? Se você começar a comparar com a história do outro, você vai para o estado interior de sofrimento. E não é isso que Deus nos fez para ser. A alegria é a marca do cristão, né? Estamos aqui num ambiente de falar disso, quando a gente busca o estado interior de beleza, a gente se liberta do sofrimento e aí a gente pode ser a melhor versão de mãe que a gente veio aqui para ser. Perfeito. E existe muitas mães que elas se culpam por isso. Tem aquela mãe que ela simplesmente procurou ali um melhor horário para trabalhar, para ser mais presente na vida do filho, mas esse próprio filho às vezes não quer só ficar com a mãe. Aquela criança ela quer viver a vida, quer ir para casa da avó, quer brincar no parquinho, e ela fica com aquela situação, aquela culpa, aquele sentimento de frustração. Nossa, mas eu larguei o trabalho, mudei isso, e meu filho não parece que não está validando isso. Isso é fantástico, Luana, porque isso é uma coisa que a gente pensa todo dia, né, como mãe. Eu sou mãe de 2 e a gente passa isso, tô fazendo tudo isso. Agora, a questão é que quando a gente sabe que a gente fez as melhores escolhas que a gente fez, que a gente quis, a gente doou aquele tempo, eu acho que a grande questão é a entrega, né? Nas virtudes teologais, na fé, esperança e caridade, quando eu gosto muito de refletir sobre isso. Quando a gente fala de esperança, esperança é esperar no Senhor. E esperar implica em entrega. Não, a gente faz o nosso melhor e entrega aquilo. Se a gente... E é todo um trabalho emocional, né? Da gente conversar com essas emoções, com essas nossas histórias. Tô abrindo mão de tanta coisa, abri mão do meu trabalho para ficar em casa, ou abri mão de ficar em casa para trabalhar, e agora meu filho cresceu, e aquele período que eu não estava com ele, olha as consequências, mas foi o melhor que você pôde fazer. Então, quando a gente toma as decisões cada vez mais conscientes, conversando com as nossas emoções, a gente consegue, eu acho que sair, eu acredito, né? Que eu vejo as mulheres trabalhando com inteligência emocional, espiritual, estratégica, a gente consegue sair desse lugar de se cobrar tanto, né? Tomar as decisões e ficar em paz, né? Mas é o dia a dia de toda mãe, né, Luana? Verdade, doutora Ana. Olha, muito esclarecedor, viu, Dani, essa entrevista aqui que com a bom, gente. E diz pra gente, né, que tipo de orientação profissional deveria ser prioridade no pré-natal para preparar emocionalmente essa mulher para a realidade, né, desses 1000 dias? Fantástico, Héctor, e essa pergunta é maravilhosa. Acho que a realidade mais importante para preparar, muitas mulheres, quero trazer a seguinte mensagem, muitas mulheres se preparam para o parto. Tem medo do parto, é parto normal, parto cesárea, como vai ser anestesia, não quero sentir dor, tem toda essa preocupação. Questão física, né? Mas na verdade é que o parto acaba e o bebê fica. E a gente sabe que o que vai vir depois que o parto acabar é a amamentação. Qualquer mulher que engravidou, ela vai ter que se haver com a decisão de amamentar e
o curso de conseguir amamentar com sucesso, bem ou não. Então, o que eu acredito e o que muitos pediatras e o que a gente recomenda é que se faça uma preparação, né, para a amamentação no pré-natal. Existe uma consulta específica para esse período, ela chama consulta pediátrica de pré-natal ou consulta preparatória pediátrica durante a gestação. E nessa consulta a gente vai falar sobre os cuidados com o bebê, sobre a amamentação, sobre como seguir com tudo isso. Se a gente falou os 1000 dias, até 2 anos de idade. Então muitas mulheres acham que é só até os 6 meses a amamentação, mas vai ter tanta coisa que vai acontecer nesses 2 anos. Então, para poder lidar com esses desafios, aproveitar o tempo da gestação, né, que ela está comendo bem, e isso vai refletir na saúde do bebê, tanto na microbiota intestinal da mãe, como nas bactérias boas do leite materno e na colonização do intestino do bebê de forma benéfica. Como é um período onde ela ainda tem sossego, entre aspas, tem um tempo livre, sem o cuidado com os cuidados com o bebê, que são muito intensivos, ela tem um tempo ali para estudar, para pensar, para refletir, para trabalhar o emocional e adquirir conhecimento. Né? Conhecimento, mudar o entendimento e aí tomar melhores decisões, tomar melhores ações. Né? Como está escrito lá, né? Nas palavras de Paulo, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Então, quando a gente traz conhecimento para a mente, a gente transforma a nossa mentalidade e a gente conversa com as emoções de outro jeito. Bom. Doutora, estamos com a participação da Conceição Aparecida. Ela mencionou aqui sobre a importância dos avós, né? Que muitas vezes eles deixam suas vidas, né? E se dedicam aos netos, que estão ali auxiliando os seus filhos, né, nessa construção. Ela queria que você falasse um pouquinho do valor, da importância dos avós. Fantástico. Conceição, se você é vovó, parabéns. Muito bem-vinda à rede de apoio aos cuidados. O papel das avós é fantástico. A gente confia muito no pai, né? Em segundo lugar, nas pessoas mais próximas, que vão olhar para aquele bebê com afeto e vão ajudar a cuidar. E os avós têm uma presença muito grande nas famílias, né? Estão mais tranquilos em termos de trabalho, geralmente tem um pouquinho mais de disponibilidade para poder dar esse apoio para nós, para as mães, ou não, e tá tudo bem, né? Mas a grande questão que eu queria trazer aqui é quando os avós também abrem mão dos seus projetos e dos seus tempos para se dedicar aos netos, para que façam isso também com escolhas mais conscientes e inteligência emocional. Esse papel de vó, né, do carinho, do mimo, né, de fazer aquelas coisinhas diferentes, é muito importante para as crianças, porque vivem um amor incondicional, um amor mais próximo do amor sem condições, porque os avós não têm tanto a preocupação dos limites, do pagamento da escola, dos trabalhos. Geralmente tem mais tempo livre ou disponível. E tem um amor que pode fluir, que viu a vida fluir através deles e frutificar através dos seus filhos. Então tem todo um lugar muito especial dos avós, de ver os netos nascerem, né? E nossas avós geralmente não amamentaram, né? Então eu queria trazer esse ponto. Não amamentaram, não foi culpa delas, tem toda uma história vinda das 2 principais guerras do século passado, que as avós não conseguiram amamentar e que está tudo bem, mas que agora elas podem ser grandes apoiadoras e promotoras do aleitamento, viu? Então, muito bem-vinda, Conceição, a esse mundo de cuidar dos seus netinhos. Muito bom, Dani. Olha, ficaríamos horas falando aqui, mas infelizmente o relógio não para, né? Mas deixa aí seus contatos, como é que nosso ouvinte pode ter mais informações? Claro, Héctor, obrigada. Eu estou no Instagram, o meu perfil é Dani Tescari, D-R-A, Dani, D-A-N-I, Tescari, T de Tereza, E-S-C-A-R-I. Pode me chamar lá, acompanha as nossas histórias, sempre tem conteúdo sobre maternidade e amamentação. E o tema de hoje foi a jornada da mãe nos primeiros 1000 dias. A entrevista foi com a doutora Dani Tescari, médica, pediatra, professora universitária, especialista em amamentação e inteligência emocional. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Eu que agradeço, parabéns pelo programa. E Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã. Curta, compartilhe essa entrevista, que por sinal foi, Luana? Ótima! Ótima. Até.